Canal Sexto Dia, meu nome é André Luiz, esse aqui é mais um estudo sobre escatologia. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre os dias da criação até Adão. Então a gente vai estudar alguns pontos importantes para você poder entender escatologia. Lembra que o Senhor, ele fala, eu anuncio o fim desde o princípio. Então você tem que olhar para o princípio, para a criação, o princípio das coisas, para você entender profecias. No primeiro dia, Deus fez a luz, e no segundo, o firmamento. No terceiro, você tem a porção seca, e no quarto, o sol, a lua e as estrelas. No quinto, os animais marinhos. No sexto dia, o homem, e no sétimo, o descanso. Então Deus faz tudo em 6 dias e descansa no sétimo dia. E essas coisas aqui, quando ele fala eu anuncio o fim desde o princípio, ele está mostrando coisas espirituais aqui, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está mostrando coisas espirituais aqui, irmãos, para a gente poder entender as literais. Ele está mostrando coisas literais para a gente poder entender as espirituais. Então você vê que de Deus vai vir Adão que viveu 930 anos. Então vem Sete, o segundo, veio Caim e Abel, mas esses dois não contaram aqui. Então vai entrar o segundo, que é Sete, que viveu 912 anos. Depois tem Enos, com 905, Cainã, o quarto aqui com 910, Malalael, o quinto, 895 anos. Depois tem Jered com 962, é o que mais se aproximou aqui de Matusalém. Depois você vai ter Enoque, o sétimo, como se ele se autodescreve nos livros que Enoque escreveu, e ele viveu 365 anos. Aqui essa descrição de Enoque como o sétimo também está no livro de Judas. Então são curiosidades. Se você olhar para 365 anos, você vai ver também que isso aqui lembra 365 dias, que é a duração de um ano. O oitavo aqui que você vai ver que é Matusalém. Olha, o oitavo, Matusalém, viveu 969 anos. Então veio Lameque, depois com 777 anos. Você olha para Lameque, você vai ver que ele é o pai daquele que vai fazer essas 7 pessoas aqui entrar na arca. Então Noé vai entrar na arca com mais 7 pessoas, sendo ele o oitavo. Olha aqui para Noé, filho de Lameque, que viveu 777 anos, sendo o nono, Noé sendo o 10º, e com 600 anos Noé vai entrar na arca. Então Noé entra na arca e vai ter esses 3 figuras aqui, esses 3 aqui, patriarcas. E daqui você vê que vai vir, depois do dilúvio, todo a designação que o Senhor está estabelecendo através de Noé para a humanidade. Então aqui tem toda a história da humanidade descrita aqui dentro desses profetas. E nessas simples bênçãos que Noé vai proferir aqui, você vai ver que vai ser muito importante para você poder entender as profecias, porque ele vai falar de Sem, de Jafé e de Cã. Eu estou colocando aqui por ordem, como eu entendo, a ordem de nascimento deles. Então você vai ver que aqui vai ter pessoas que vão colocar outra ordem. Eu estou colocando essa ordem aqui por causa do entendimento das escrituras que eu tive aqui. Então você vê que o primeiro é Sem, e para Sem, Noé vai proferir isso aqui, ó: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então ele fala que a bênção de Noé aqui está sendo proferida para o Deus de Sem. Olha a atenção que você tem que ter. E Canaã lhe seja servo. Olha que ele não está falando Cã, ele está falando Canaã. Depois ele vai falar de Jafé, como eu coloco aqui na sequência: engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Observe aqui que ele falou direto para Jafé: engrandeça Deus a Jafé. Alargue, a palavra aqui no hebraico é alargar. Alargue Deus a Jafé. Habite nas tendas de Sem. Como se Jafé não tivesse onde morar, então ele vai morar aqui, ó, nas tendas de Sem.
e Canaã lhe seja servo. Ó, de novo, ele não está falando de Cã, está falando de Canaã. Observa essas coisas. E depois você vai ver que ele vai falar aqui, ó, para Cã: maldito seja Canaã, ó, seja servo dos servos de seus irmãos. Então ele fala aqui para Canaã, e para Cã, em Cã, ele cita Canaã. Então você vê aqui, Sem, ele teve 5 filhos aqui, ó. 5 filhos. Então você vai observar esses 5: Zelão, Achu, Asfaxade, Lude e Arã. Depois você vai ver Jafé. Jafé tem 7 filhos: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Depois você vai ver que Cã, ele vai ter 4: Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, onde ele profere as bênçãos aqui. Então você vai ver, quando ele profere essa bênção aqui, ele profere para Canaã. E você vê que de Cã veio Canaã. Canaã é o 4º filho. E você lembra aqui que o Senhor diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam. Então, que o odeiam, ele está falando disso aqui, ó. Por isso que tem uma maldição aqui para ele, para aqueles que o odeiam. Então ele fala aqui de Canaã: eu visito a iniquidade dos pais, no caso Cã, nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Então, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E aí você vai ver aqui, vou colocar aqui esses pontos. Você vai ver que aqui teve 5 filhos, né? Então, Sem, ele tem 5 filhos. E aqui de Arã veio Abraão. Abraão que recebeu essa promessa aqui, dessa descendência aqui na carne, que tem coisas espirituais, mas tem coisas literais também. Vem Abraão. Abraão recebe a promessa. Isso aqui é espiritual. Veio Cristo. Olha aqui, ó, promessas espirituais. Da tribo de Judá. E aqui você vai ver que vai aparecer as 5 virgens. Olha, 5 filhos, 5 virgens, as 5 virgens nessas que você vê lá na parábola das 10 virgens. Então aqui tem 7, né? Isso aqui é Jafé. De Jafé você sabe aqui que vem a igreja. Por isso que ele fala aqui, ó: engrandeça a Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Numerosa como as estrelas do céu será a tua descendência. Engrandeça a Deus, engrandeça, alargue. E aí vem esses 7 aqui. E você vê que aqui aponta a igreja. E aqui aponta a noiva. Aqui aponta as 7 igrejas que você está vendo lá no livro do Apocalipse. Aqui aponta 5 virgens prudentes e também mostra as 2 testemunhas. Então você vê que aqui a figura de Jafé, ela mostra a igreja. E aqui você vai ver que aqui vai aparecer 4 filhos de Cã. E aqui vai mostrar a descendência de ímpios. Aqui são coisas espirituais, preste atenção no que eu estou falando. Então você tem aqui uma maldição. Aqui você vai ver que de Cuxi, que é o primeiro filho de Cã, vai surgir aqui Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá, e o 6º aqui, olha o número 6 aqui, Nimrod. Aqui você vê que aparece o anticristo que estabelece a marca 666. Então, se você vê 4 filhos, você sabe que aqueles 4 animais que surgem lá no livro do profeta Daniel, ele mostra 4 animais. Você vê que isso aqui tem relação com isso aqui que está sendo mostrado. É um dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres, desses 10 chifres surge um chifre pequeno, que é o anticristo, que ele se torna o 8º rei. Porque ele se torna o 8º? Porque ele derruba 3, tomando o lugar desses 3, estabelecendo ali um reino, como Nimrod faz, e ele se torna a 8ª cabeça aqui, ó. Então você vê que o número 6, a descendência aqui dos ímpios se torna aqui. Mas o que você deve observar é que essas bênçãos aqui, elas são proferidas de um modo espiritual. Então, se Cã ou
procede bem, ele vem para cá. Se Jafé não procede bem, ele vem para cá. Se Sem não procede de forma correta, ele vem para cá. Quando eu falo de Sem, eu estou falando da descendência aqui de quem está aqui, na carne. Então, na carne, podem estar aqui, na carne, podem estar aqui. Você vê que Paulo ele vai falar que Agar representa Jerusalém. E Agar está aqui, ó. Mas só que o Senhor diz que Agar, ela representa Jerusalém, a qual está em escravidão com seus filhos. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Então você viu que aqui, ó, você tem mistérios para você entender dentro das Escrituras. Então, esse é o canal Sexto Dia e esse foi um estudo sobre escatologia, falando desde o primeiro dia, para você compreender melhor os pontos sobre escatologia, sobre profecia, sobre o livro do Apocalipse. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia.